Amados, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra de Deus que me chama muita atenção. Por esses dias eu compartilhei uma palavra baseado nesse texto que ficou transcorrendo no meu coração de uma forma muito poderosa. E eu desejo compartilhar uma rápida palavra. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. É assim que está escrito. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: faz ao mar alto e lança as redes. Em outra tradução é: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Bendito seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção nesta palavra é que a forma que Deus trabalha para realizar os seus propósitos. A forma que também Jesus vem na Bíblia realizando a sua vontade, os seus propósitos, é bastante interessante e organizado. Diz a palavra que Jesus chegou ao largo de Genezaré e a multidão estava apertando, e ali havia 2 barcos. Jesus tem um propósito de escolher os seus primeiros discípulos. Nós não podemos confundir aqui essa pesca com a de João capítulo 21. Não tem nada a ver uma com a outra. Então, tem 2 barcos e os discípulos, os pescadores, melhor dizendo, eles estavam lavando as redes. Então, Jesus, sendo apertado pela multidão, ele pede um daqueles barcos, e é exatamente o de Simão Pedro. E ele diz: afasta-te, afasta. Jesus pede para afastar o barco e diz a palavra que ele, sentando-se sobre ele, ensina a multidão, as multidões. Então, veja como Jesus faz para cumprir os seus propósitos, para realizar os seus propósitos. Ele chega ao lago e ele está a pregar a multidão. A multidão o aperta. Ora, é justo, pois não existe orador como ele. E, na verdade, a palavra de Deus diz que ninguém nunca falou como Jesus, ninguém nunca falou como ele. Então, quando o orador
ele tem tão alta capacidade, ah, ele vai ter também, certamente, ah, um grande público que vai estar apertando para lhe ouvir. Mas é interessante que não é só pregar à multidão que Jesus pretende naquele dia. Jesus está à escolha dos seus discípulos. Ah, e precisamos levar em conta que os pescadores, eles trabalharam a noite toda e eles já estão lavando as redes. Aquele dia, aquele dia era um dos dias em que ah, seria triste. Aquele dia seria um dia como o que alguns de nós já experimentamos, ah, um dia difícil, um dia de frustração, um dia de angústia, um dia de decepção. Pois é bom lembrar que os pescadores, eles estavam lavando as redes e eles não haviam apanhado peixe. Eles não teriam o, o atendimento preciso para os clientes. Eles viviam da pesca. Naquele dia, tanto Simão Pedro como os demais companheiros da pescaria, eles chegariam em casa e seria mais ou menos assim. Ah, cabisbaixos, cabisbaixos, desanimados, e seria um dia assim, em que a esposa diz, me parece que a noite não foi boa, me parece que pela cara dá para ver. Quem não já ouviu isso? Imagino, é, seria um dia assim, seria um dia típico em que alguém chega em casa e diz assim, realmente, hoje eu não trouxe nada. Eu fico pensando assim, o pai de família chegando em casa e os filhos correm ao encontro, esperando que algumas provisões, que alguma coisa, que até mesmo alguns presentes, ou até mesmo a manutenção, e em que o pai, com o coração dorido, coração partido e com o rosto de tristeza, diz: infelizmente, hoje eu não trouxe nada. É que essas são as palavras que muitos esposos, no dia, quando realmente tem um dia difícil, chega e tem para dizer à esposa, tem para dizer aos filhos, ou que a mãe solo, a mãe desamparada, a mãe viúva, ela muitas vezes, ao amanhecer, os filhos pedem algumas provisões e ela chega a dizer: meu filho, minha filha, hoje nós não temos nada. Você conhece esse sentimento? Você já se encontrou assim alguma fase da vida? Pois é. Então, foi um dia assim, era para ser assim naquele dia. Mas eu acho interessante é que Jesus estar ali para realizar o seu propósito. E então ele diz a Pedro, lembre-se que ele está no barco, e ele lembre-se que ele pediu o barco de Pedro. E é interessante, eu fico pensando aqui, um barco simples, um barco humilde, um barco
da antiga pescaria e a gente nunca sabe, a gente nunca entende aonde Deus ele quer realizar uma coisa extraordinária. Às vezes nós pensamos, e até porque estamos acostumados, que coisas grandes vão acontecer aonde existe uma grande sofisticação, aonde há riqueza, aonde há grande intelectualidade. Às vezes nós esperamos que em lugares assim, é é por esses meios que Deus ele vai realizar uma grande obra, mas nem sempre é assim. Então, é no barco simples, é no barco humilde, que na verdade Jesus operará e que ele trará grandes coisas, que ele vai impactar. E eu quero dizer mais. É, Quando você empresta alguma coisa para Deus, quando você empresta alguma coisa para o Senhor Jesus, fique certo que não ficarás sem recompensa. Certa vez disse o próprio Jesus, até mesmo aquele que está realmente a servir um copo de água fria, ele não ficará sem recompensa. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, diz a palavra que ele manda Pedro lançar as redes e ele diz, mestre, ora, havemos trabalhado a noite toda e não temos apanhado nada. Pedro chamou Jesus de mestre. Eu quero presumir que ele chamou Jesus de mestre naquele interim, não porque conhecia, mas por causa da eloquência do orador. Lembre-se que Jesus estava a pregar, a fazer a exposição da palavra. E ouvindo um bom orador discorrer, logo nós não temos dúvida do que realmente é um mestre ou se não é. Nós não precisamos de muito tempo para notar. Então, Pedro ainda não conhecia Jesus. Então ele respondeu a Jesus, mestre, mas sobre tua palavra assim o farei. Lançou as redes e arrastou uma grande quantidade de peixe, que a ponto de fazer aceno para os companheiros a virem o ajudar. Glorificado seja Deus. Perceba aqui, o propósito de Jesus acontece em uma circunstância, muitas vezes, que nós não entendemos. Às vezes, nós pensamos que Deus ele só realizará coisas extraordinárias num dia calmo, num dia que está tudo bem, num dia que está tudo mostrando sinais, e nem sempre é assim. Por que não dizer que os milagres de Deus, os milagres do Senhor Jesus, geralmente acontecem quando alguém está no fundo do poço, quando não se vê saída, quando não se vê chão, quando não se tem aonde se apegar, quando não se tem perspectiva, quando muitas vezes até a esperança se vai. Geralmente quando, no momento assim, na situação assim, quando não se pode fazer nada, quando não há mais recurso, é aí onde acontece o milagre. É só nós lermos na Bíblia, é só nós estudarmos na palavra. Os milagres de Deus geralmente acontecem quando o homem não pode trabalhar, quando nossos recursos não pode solucionar, não pode fazer, não pode fabricar, não pode comprar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, perceba, foi em um momento assim que Jesus chamara os seus primeiros discípulos, mas é interessante que aqueles que ele está chamando, ele não deixa desprovido. Perceba aqui, antes Jesus precisa garantir
que a sua misericórdia está estendida sobre eles. Aleluia. Eu já dissera que aquele dia eles não atenderiam os clientes se não fosse Jesus. Aquele dia eles não teriam realmente a prata no bolso se não fosse Jesus. Aleluia. Mas Jesus chegou. E Jesus chegou e causou, impactou, realizou, transformou a noite difícil em realmente em um dia de vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E foi assim que aconteceu. Bendito seja Deus. Então, é interessante, porque agora Jesus está chamando eles para ser pescadores de homem. Jesus está chamando eles para lhe seguir, para lhe servir, mas ele está atendendo às necessidades, às provisões. Jesus está garantindo para a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que uma grande quantidade de peixe eles os apanharam. E eu fico pensando assim, a forma que Pedro reagiu, a forma que também os seus companheiros reagiram, demonstram que, quem sabe, ele nunca tinha apanhado, nunca tinha colhido, nunca tinha pescado uma tão grande quantidade de peixe. Tanto é que a palavra diz que o espanto se apoderou de Pedro e também dos companheiros, de sorte que ele diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Bendito seja Deus. Isso é um ponto também de pensarmos. Porque, ora, quando o homem ele está na presença de Deus e quando a presença de Deus se manifesta mais íntimo, mais próximo do homem, então o homem vai descobrir o quanto ele é pequeno, o quanto ele é impuro, o quanto ele é decadente, e o quanto Deus é grande, e o quanto Deus é tremendo. Foi assim no Antigo Testamento e foi assim também nos dias de Jesus no Novo Testamento. Diz a palavra de Deus no capítulo 20 de Êxodo, versículo 19, que certo dia, quando o Senhor falava com Moisés, que o Senhor falava com o povo, diz a Bíblia que havia trovões, havia relâmpago no monte, de sorte que o povo dissera a Moisés: Moisés, não fale mais o Senhor conosco. Fale com você, Moisés, e você fala conosco. Veja que como Deus realiza os seus propósitos num dia de medo. Até mesmo quando está comissionando Moisés, até mesmo quando está credenciando Moisés diante do povo. O próprio povo, o grande povão, eles mesmos admitem que Moisés seja o intermediário. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Querido amigo, querido irmão, quando a presença de Deus se manifesta, é necessário sermos mais reverentes. Muitas vezes é preciso que se ouça a voz: tira a sandália dos teus pés. Às vezes é preciso ouvir a voz: não te chega para cá, porque o lugar que estás é terra santa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero finalizar aqui esta palavra dizendo: o milagre de Deus, ele está chegando. Se você realmente tem se dado conta que está em dias difíceis, que está no seu limite, que realmente não está a dar conta das provisões que deveria dar. Se realmente você está num dia frustrante e angustiante, saiba que o milagre de Deus está perto de você. É só você realmente atentar para aquilo que o Senhor diz, para a sua palavra. Fazer como disse Pedro, eu não apanhei peixe a noite toda, ou mesmo tendo trabalhado a noite inteira, mas sobre tua palavra assim o farei. Então faça assim também, vá pela palavra do Senhor
e Deus vai te prosperar. Vai pela palavra do Senhor e você vai se realizar. Vai pela palavra do Senhor e Deus vai desencadear o seu milagre, a sua vitória, porque Ele é fiel. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Compartilhe esta palavra e a minha gratidão cordial a cada um no nome de Jesus.